Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui para finalizar a parte de ligações químicas e essa parte de ligações 3 ela é muito importante. Aqui estamos nós, mais uma vez para vocês e dizendo que a gente está finalizando ligações. Ligações, como vocês sabem, é aquele assunto que com certeza vai estar em prova. A partir da próxima aula nós voltamos a enfatizar a parte de cálculos com a parte de gases, e é interessante que você veja essa aula 3, você veja os detalhes, porque a primeira parte de ligações, falando da teoria do octeto, ligações iônicas, e a segunda parte de ligações também é aquela parte considerada mais básica. Você identificar uma ligação sigma, uma ligação pi, uma molécula polar, uma molécula apolar, mas essa segunda parte é a parte mais prática, é aquilo que nós usamos no dia a dia. Quais são os efeitos que as moléculas vão apresentar quando estiverem frente umas às outras, e esses efeitos devem exatamente por causa das forças que existem entre elas. Então, na prática, quando se pede no Enem, então automaticamente se pede em relação a isso. Não esqueçam, ligações químicas vai estar na sua prova. E a maior probabilidade é da aula de hoje, em relação às forças entre moléculas e quais os efeitos. Então um pouquinho de paciência para a gente finalizar bem. O mundo está ruim, tá horrível, tá péssimo. Mas acontece que a gente tem que tirar forças. Nesse instante é que a gente nota assim, como a gente tem força. É até uma força que a gente não esperava que nós tivéssemos. Alguns dias a gente fica mais triste do que os outros, já faz tempo que a gente não sai, muita gente pensando em praia, pensando em shopping, pensando em amigos, pensando numa aula presencial, mas o mais importante é a gente se preservar, porque quanto mais a gente ficar, menor em casa, sem sair, menor é o contágio e automaticamente a passagem desse vírus vai diminuindo, ok? Enquanto isso, os cientistas do mundo atrás de uma vacina para que a população possa ter no mínimo uma esperança em relação ao que se faz. Não é nada definitivo, porque na verdade o vírus é mutante e surgem outros vírus. Então a gente aprendeu com isso que a humanidade é extremamente frágil e que a ciência tem que ser rápida e eficiente, ok? Muito bem, eu vou começar hoje avaliando uma pergunta que um aluno mandou para mim essa semana. Então, vocês sabem que a gente recebe muitas mensagens, a gente procura responder todas, a gente às vezes não responde no momento, mas responde. Então, ele mandou isso para mim. Olha aqui, bem direitinho, ó. Tá bom a inclinação. Vamos ver mais para cá. Pronto. Agora. Opa, tá assim. Ele mandou isso. Duas moléculas representadas, duas moléculas com a mesma fórmula. Então, na verdade, é a mesma molécula. Na de cima eu tenho CH2Cl2, na de baixo CH2Cl2. Então ele perguntava qual das duas moléculas era polar e apolar. Qual delas era polar e qual delas era apolar. Então olhem, eu vou dar a vocês 3 segundos. Vamos lá. Analisaram, pensaram? Então vejam. Quando ele mandou a pergunta para mim, mandou avaliando assim. A molécula de cima, um cloro anula o outro, um hidrogênio anula o outro. Então é uma molécula apolar. A molécula de baixo, ele analisou da seguinte forma. Os dois cloros estão próximos, não estão se anulando. Então os vetores resultantes, o vetor resultante do cloro vai existir, maior do que o vetor resultante do hidrogênio. Então é polar. Então, segundo a avaliação,
A primeira molécula seria apolar, porque se anulava, e a segunda, a de baixo, seria polar, porque o vetor resultante seria diferente de zero. Bem, já analisaram, já responderam. Quem respondeu que a primeira era apolar e a segunda polar? Por favor, levante o braço. Algumas pessoas. Quem respondeu que as duas são polares? E quem respondeu que as duas são apolares? O que é que realmente você acha? Como é que realmente está a sua forma de avaliar para chegar nesse ponto? Ok? Bem, hoje nós trouxemos uns modelos. Modelos para o carbono e modelos para outros átomos. E aqui está a molécula. Eu vou botar um papel para você ver ante o papel. Aqui está a molécula. Essa é a molécula. Aqui. Deixa eu me posicionar aqui. Pronto, aqui, ó. Aqui está a molécula. Então, note, eu estou pegando aqui no hidrogênio. Então, observem. As duas representações exatamente afirmam que a molécula é polar e não apolar. Por que isso? Porque é um tetraedro. Então, não tem como se anular. Então, essa representação plana é uma representação genérica. Se você analisar direitinho, note aí o verde está representando o cloro e o branco, que eu estou pegando, e um deles está representando o hidrogênio. Então, quando eu for pegar o plano do hidrogênio e determinar um vetor, e pegar o plano do cloro e determinar outro vetor, esses vetores, eles não são iguais, então eles não se anulam. Automaticamente vai ser polar. Então, as duas representações são representações, às vezes, que falseiam a verdade. Com isso, a gente começa dizendo a vocês o seguinte: é importante, é interessante que você veja que as moléculas, elas têm uma configuração espacial. Ela não é uma configuração linear, sempre. Pode até ser, mas é uma configuração espacial. Então, quando a gente diz que vai ter um vetor resultante, esse vetor resultante é diferente de zero, é em relação aos planos que se formam no espaço. Então, você tem que desenvolver essa parte espacial. Por isso é que hoje nós trouxemos modelos para mostrar a você como é que é. Bem, vamos lá. Vamos passar para a aula de hoje. Vamos ver como é que a gente se comporta em relação a isso. Ligações 3, aula 10. A gente vai começar fazendo os exercícios da página 99. Ok? Exercícios de classe. Esse exercício de classe é uma coisa bem interessante, que é as fórmulas dos oxiácidos. Qual a regra que nós vimos? Você escreve o elemento do centro, cerca com oxigênios, liga os hidrogênios aos oxigênios. Então, nos oxiácidos, com raríssimas exceções, que a gente vai ver na parte de funções inorgânicas, o que é que ocorre? O hidrogênio deve estar ligado ao oxigênio. Esse hidrogênio ligado ao oxigênio é o que a gente chama de ligação de hidrogênio ionizável, que ele vai quebrar devido à água, liberando H+. Bem, vamos analisar. H4SO4, o silício é da família 4A. Pelo que a gente viu anteriormente, se ele é da 4, seguindo o octeto, para 8 faltam 4. Então, notem que em volta do silício, nós temos 4 tracinhos representando 4 ligações. O oxigênio, por sua vez, você já viu anteriormente, é da família 6. 6 para 8, 2. Então, tem que estar 2 tracinhos seguindo ele. E o hidrogênio é monovalente. Então, notem que o H4SO4, que é o ácido silícico, ele está perfeitamente estabilizado. Essa é a fórmula. Como é importante conhecer as fórmulas. Química, por mais que a gente use números, não é uma ciência algébrica. Ela usa números, usa álgebra, mas na verdade ela é uma ciência molecular. Então você tem que entender as moléculas. E isso ajuda em outras coisas. Quando você vai estudar biologia, na parte de bioquímica,
ver o NAD, o FAD, o centro ativo, uma enzima. Então isso tudo depende desses centros que estão nas moléculas. Vamos ver a fórmula do H2SO4, enxofre da família 6A, 6 para 8, 2. Então analise a fórmula do enxofre, ele está cercado por 2 tracinhos. Tem 4 oxigênios, cerquei o enxofre. 2 hidrogênios, liguei os hidrogênios diretamente ao oxigênio. Em qualquer um deles, não é obrigado a ser nesses aí. Bem, se o enxofre é da família 6, ele precisa de 2. Se você analisar o lado direito da fórmula, peguem como se fosse uma linha de simetria no enxofre e olhe o lado direito. Então ele já está estável. Por que ele está estável? Porque ele está com 2 tracinhos, quer dizer, 2 pares compartilhados, e ele só precisa de 2. Foi o que a gente aprendeu. Quando o átomo já estiver estabilizado em relação ao octeto, esses pares de elétrons que faltam sem formar ligação no átomo do centro, no enxofre, eles podem formar ligação dativa para o oxigênio, que nesse caso nós estamos representando com uma seta. Tá certo? Eu disse a vocês que no ensino médio, para uma compreensão melhor, a gente pode representar com a seta. Na universidade é de outra forma. Então vamos ver, essas são as fórmulas. Vamos ver outro, HNO3. Seguindo a regra, escrevi o nitrogênio, que é o elemento do centro. Ele é da família 5, 5 para 8, 3. Então ele tem que ter 3 tracinhos, 3 ligações. Mas acontece que ele está cercado por 3 oxigênios. Se eu botar um tracinho em cada, satisfaz o nitrogênio, mas não satisfaz o oxigênio, porque o oxigênio tem que ter 2. Então o que é que a gente faz? Põe uma dupla. Então essa dupla com o oxigênio da esquerda e o outro oxigênio da direita ligado ao hidrogênio ionizável. Sobrou um oxigênio, uma seta, ligação dativa. Treine essas fórmulas. Letra D, H4P2O7, ácido pirofosfórico. A gente falou que quando no oxiácido o átomo do centro tiver 2, o elemento do centro tiver 2 átomos, eles devem estar ligados um ao outro se o número de oxigênios é par. E existe um oxigênio entre eles se o número de oxigênios é ímpar. Então você nota, tem quantos oxigênios? 7. Ímpar, está ali entre os fósforos. Se tinha 7 e eu usei 1 para ligar os fósforos aos fósforos, sobraram 6. Então a gente tem que fazer uma simetria. 3 para um lado, 3 para o outro. Quantos hidrogênios tem? 4. 2 para um lado, 2 para o outro. Então com isso, satisfaz os hidrogênios, que é monovalente, satisfaz os oxigênios, que é bivalente, e o fósforo, que é trivalente, porque ele é da família 5. 5 para 8, 3. Mesmo assim, sobram 2 oxigênios. Esses 2 oxigênios, ligação dativa. Ok? Essa é a orientação do Enem para essas fórmulas. CO2, você tem que lembrar que o carbono é da família 4, então ele tem que ter 4 ligações, 2 duplas. N2O5, eu sigo a mesma técnica dos oxiácidos, tem 2 átomos no elemento do centro, então olho para o número de oxigênios, é ímpar, então o oxigênio entre eles, se tinha 5, usei 1, sobram 4, 2 para um lado, 2 para o outro. Nitrogênio, 5 para 8, 3, então é trivalente, uso uma dupla mais simples, 3, então cada nitrogênio está com 3, ele é da família 5, usou 3, sobram 2, então esse par de elétrons exatamente é dativo para o oxigênio. E para finalizar essas moléculas, a molécula da água, em que o oxigênio é da família 6. Então está aí a representação, já vimos mais de uma vez, lembrando que esse par de elétrons faz com que a molécula seja angular e não linear. Muito bem, isso foi uma aula passada, foi em relação à aula passada. Questão 5. Determinar as moléculas polares e apolares, dadas abaixo. Bem, você tem que entender a relação da assimetria para ser apolar. Mas acontece que nós vimos algumas dicas importantes, alguns macetes que vão lhe ajudar. Na verdade, entenda, o que você quer é acertar todas.
A sua finalidade é entrar no curso de Química, esse curso de Química lhe preparar para acertar todas, não errar nenhuma. O que você quer é isso. Então você tem que ser prático. Então, seguindo aquela tabela que eu dei, e você não vai decorar a tabela, mas você vai começar a usar, de tanto usar você vai se acostumar e vai gravar. H2 é uma substância simples. Toda substância simples é apolar. Então você já coloca apolar diretamente. Letra B. Isso é um composto binário. Nós vimos isso. Binário tem quantos elementos? 2. Todo composto binário que tiver sobra de elétrons no elemento do centro é polar. Tem exceção? Tem. Então não são todos. Qual a exceção? Os compostos binários dos gases nobres. Ok? Mas você já aprendeu. Veja, binário. Sobrou elétron, sobrou polar. Letra C, HF. HF é um átomo de cada. Sempre que tiver apenas um átomo de cada, um deles é mais eletronegativo do que o outro. Então, isso é também uma molécula polar. São as moléculas AB. C3H8 é um hidrocarboneto. Pelo que a gente viu, os hidrocarbonetos são apolares. HNO3, não precisa fazer fórmula. Quantos elementos ele tem? 3, é um número ímpar de elementos, então ela é uma molécula polar. Tem exceção para isso? Tem. Os isômeros geométricos simétricos trans. Quer dizer, simétricos em relação ao mesmo tipo de átomo, de um lado e do outro. Quando for cis, é polar. Quando for trans, é polar. É o único caso de 3 elementos sendo apolar. Todos os outros casos, polar. Então você vê o número ímpar. PCl5. Molécula binária, 2 elementos. Então eu vou analisar. Qual é o elemento do centro? Aquele que tem menos átomos. Quem é que tem menos átomos? O fósforo. Qual a família dele? 5. Então ele tem 5 elétrons no último nível. Ele tem 5, está usando 5. Sobram quantos? Nenhum. Se não tem sobra, apolar. Ok? Então observem bem que fica ótimo, né? A relação possível fica mais ou menos assim, ó. Veja bem, não esqueçam. Os mais importantes são os compostos binários, para você analisar. Você vai fazer de forma eficiente. Não precisa fazer distribuição eletrônica, nem fazer a fórmula. Você analisa apenas os pares de elétrons. Composto binário, 2 elementos. O elemento do centro é o que tem menos átomos. Sobrou elétrons depois de efetuar as ligações? Sim, molécula polar. Não sobrou elétrons? Não, molécula apolar. Olha o exemplo típico, água. Oxigênio da família 6A, o elemento do centro. Ele compartilha 2, sobram 4, sobrou elétrons, polar. Qual o único caso de compostos binários que tem sobra de elétrons e mesmo assim são apolares? Moléculas binárias dos gases nobres. As mais estáveis, as que mais existem, são as do xenônio. Ok? Então vá se acostumando com essa parte eletrônica e vá vendo que você tem condição de responder só sabendo a família, só sabendo mais ou menos a configuração em relação a esses pares eletrônicos. Quando a gente voltar às aulas presenciais, eu gosto muito de fazer assim os testes. Eu escrevo uma molécula, começo a fazer perguntas e eu dou a vocês 2 a 3 segundos para responder. E vocês respondem. Em casos anteriores respondem, então você fica extremamente prático. Quando você olhar a molécula, você já conhece, já sabe o comportamento, já sabe mais ou menos o que é que vai acontecer. E como eu falei para vocês, isso vai ajudar nas propriedades das ligações. Bem, vamos lá. Vamos voltar. Vamos ver agora um assunto muito importante que é hibridação, chamado também de hibridização. O texto diz que é a união de átomos, de orbitais atômicos, união de orbitais atômicos, certo?
dando origem a novos orbitais equivalentes. A primeira coisa que você tem que entender, eles são equivalentes em que? Resposta, em energia. Vamos imaginar que eu tenho um orbital S que tem um conteúdo energético. Eu tenho um orbital P que tem outro conteúdo energético. Então eles vão se unir, formando os orbitais híbridos. Automaticamente, esse novo orbital híbrido, a energia deles é a mesma, equivalente, entre a do S e entre a do P. Então, muito importante essa relação de energia. Possui a mesma energia. A hibridação explica a existência de compostos com átomos de valência aparentemente anômala. Ok? Então, observem bem, vamos fazer aqui uma transiçãozinha. O termo hibridação, hibridar, ele não começa com a química. Começa principalmente com a biologia. União de espécies. Dessa união forma-se uma nova espécie. Então são os híbridos, certo? E na verdade você nota o seguinte, ele começa com os animais, alguns animais, mas eles vão principalmente hoje em dia para os vegetais. O Brasil, ele é o maior exportador de grãos que existe, certo? Em soja, ele está perdendo um pouquinho para a China. Mas ele está chegando já lá e já é um dos maiores exportadores de soja que tem. Ele produz feijão, produz arroz, produz milho. Então, alguns desses são híbridos. Vamos fazer uma analogia com essa relação de hibridação. O feijão, no Rio Grande do Sul, um tipo de feijão, eu estou dando um exemplo, viu? Não estou fazendo uma analogia apenas. O feijão, um tipo de feijão no Rio Grande do Sul, ele resiste a um determinado tipo de praga. E um tipo de feijão plantado no Nordeste resiste a temperaturas altas. Então o que é que ele faz? Junta um com o outro. Aí forma uma nova espécie. Teoricamente, quando existem os híbridos, esse híbrido leva para si o melhor de cada espécie de origem. Então é importante você veja isso. Então você tem feijão híbrido, milho híbrido, soja híbrida. Aí você fala, e não prejudica a gente? Não é uma modificação de laboratório. Não é transgênico. O que é transgênico? Gênio vem de formar, de produzir, de criar. E trans vem de transformar. Então transformar a criação inicial. Isso é feito geneticamente. Você transforma, melhora geneticamente. A gente já utiliza esses alimentos híbridos. Inicialmente queria se proibir alguma coisa, mas depois se analisou, viu que não fazia mal à saúde, como se imaginava, está se usando. Se um dia tiver uma pesquisa mostrando que faz mal em alguma coisa, então para e produz outro. Mas em relação aos isômeros, é a junção de espécies formando novas espécies. Eu dei um exemplo com a soja, com o feijão, mas existe, tá certo? Por exemplo, no sertão se usa muito o animal burro. E o animal burro, ele é um híbrido entre o jumento e a égua. Entendendo? Quer dizer, o jumento com a sua classe, a égua vem dos cavalos com a sua classe, claro, e formando uma nova espécie. Essa é uma apreciação, claro que superficial, não sou professor de biologia, mas estou vendo mais ou menos uma forma de dar exemplo a vocês. Então, e na química, o que é hibridação? Também é a união desses orbitais. Alguns livros, algumas apostilas, sei lá, falam em mistura. Eu não gosto de falar na palavra mistura, porque quando a gente fala em mistura, está imaginando que a gente pode voltar ao inicial, ao processo inicial. Por exemplo, mistura de água e álcool. Então eu posso usar uma técnica e voltar a água e álcool. Pode não ser 100%, mas são as técnicas de separação das misturas. Já nos orbitais, uma vez que é formado o orbital híbrido, ele não volta, por hipótese nenhuma, a formar o orbital de origem. Primeiro ponto importante. Então tem, aliás, segundo ponto. Primeiro,
a relação da energia. Quando eles se unem, eles formam orbitais equivalentes em energia. Segundo, eles não voltam mais a ser os orbitais de origem. Terceiro e mais importante, não existe um átomo com orbital híbrido. Não existe. Existem moléculas em que os átomos têm orbitais híbridos. Isso porque a hibridação, ela só existe, ela só se forma no momento da ligação química. Então o átomo sozinho, ele não iria ter essa relação de hibridação. Então vamos explicar a vocês como é que é essa relação para você entender bem. Hibridação. Olha o exemplo. Primeiro exemplo aí, dado. Berílio. Como eu falei a vocês em aulas anteriores, eu tinha dito a vocês que o berílio estava na família 2A, mas ele não tinha características metálicas. Ele não forma ligação iônica. Ele não produz lâminas, não produz fios, não conduz a corrente elétrica da forma que os metais. Então ele está na família 2A como metal alcalino terroso, mas não tem característica dos metais. E a razão é porque nas suas moléculas, tá certo? Quando ele formar um tipo de molécula, o orbital ligante sempre é híbrido. Então aí eu tenho K, no nível K, 2 elétrons, no nível L, 2 elétrons. Aí você diz, Alexandre, se ele tem 2 elétrons no último nível, o normal não seria perder esses 2 elétrons? Resposta, sim. Mas não acontece, ele não perde. Os outros elementos da família 2A vão perder o cálcio, o magnésio, tá certo? Mas ele não. É uma característica. Aí por que não? Por causa da hibridação. E o que é hibridação? Eu disse a vocês que a hibridação ela só ocorre no momento da ligação química. Por quê? Por causa do choque. Por causa da energia. Tem que ter um sentido. Qual é esse sentido? É a energia. Então, um átomo vem e se choca com outro. Nesse choque, há uma dissipação de energia, que pode ter um comportamento diferente em cada átomo. Eu posso ter um choque, eles se chocam e voltam, não acontece nada. É isso que acontece o que ocorre com a maior parte dos átomos, essa relação. Posso também fazer uma interação. Quando se choca, perde esses elétrons, transformando em íons. Mas existe uma particularidade. Hibridação não é para todos os átomos. Para alguns átomos, que quando ocorre esse choque, o elétron salta. Mas acontece que você já viu no modelo de Bohr, que quando o elétron salta, fica instável, volta e emite energia na forma de luz. Você já estudou isso, você já viu isso, você já sabe isso. Só que nesse caso, há uma diferença. Esse salto de elétrons não é de um nível para outro. No modelo de Bohr você aprende assim, o elétron está lá na sua eletrosfera, ganha energia, ao ganhar energia salta para outro nível, fica instável e volta. Se para sair ganhou energia, para voltar devolve essa energia. Mas é de um nível para outro. Qual a relação da hibridação? A hibridação, o choque, a energia não é suficiente para que o elétron troque de nível. Ele vai trocar de subnível. Então olha a figura, está muito clara. Estado natural. 2 elétrons no 1s2 e 2 elétrons no 2s2. Coincidindo com a distribuição eletrônica. Aí de repente, no nível 2 ainda tem um subnível P, que não está sendo ocupado. Quando ocorre o choque, que a gente chama de estado ativado ou excitado, o elétron salta, não de um nível para outro, no mesmo nível entre os subníveis. Então ele salta. Então ele estava no orbital S, saltou para um orbital P. Só que, pelo que a gente aprendeu, ele salta e tende a voltar. Só que como essa energia é pequena, não é de um nível para outro, está no mesmo nível. Quando ele voltar, ele não volta o elétron apenas, ele volta o orbital. Então o elétron de baixo está no orbital S, o elétron de cima está no orbital P. Então eles tendem a voltar e se unir. Então veja,
A união de um orbital s com um orbital p é o que nós chamamos de hibridação sp, estado híbrido. Uma coisa que você pode observar nesse gráfico. Esse gráfico é um gráfico de energia. No eixo X corresponde à distribuição eletrônica e no eixo Y os subníveis relacionados com as suas energias. Então notem o que eu falei. Quando eles se unem, eles ficam com a mesma energia. O orbital S do 2s2 tinha uma energia. O orbital do 2p tinha uma energia. Quando eles se uniram, eles ficaram com a mesma energia. E notem que é intermediária entre S e P. Então é muito interessante que você entenda isso. Outra coisa, a forma dos orbitais. O orbital S é esférico, o orbital P é um duplo ovoide. Quando eles se unem, eles formam o orbital SP, que parece com um, parece com outro, mas na verdade são diferentes. Ok? Então vamos analisar, vamos voltar aqui para você ver o seguinte. Vamos lá, o que foi que eu falei? O que é hibridação? É a união desses orbitais. Quando é que a hibridação ocorre? Quando nós tivermos exatamente um choque. Então o choque aqui, ó, energia. Ó, muita energia. Essa energia é suficiente para o elétron saltar, mas não saltar de um nível para outro, saltar no mesmo nível, de um subnível para outro. Salta, fica instável. Então, ó, vou usar os pincéis aqui. Aqui é o subnível S e aqui é o subnível P. Quando eles formam o orbital híbrido, então eles têm a união desses orbitais e a energia fica a mesma. S tinha uma energia e P tinha outra. Quando eles se unem, a mesma energia. O nome da hibridação é o nome dos orbitais que se unem. Hibridação SP é a união de um orbital S com um orbital P. Hibridação SP2 é a união de um orbital S com dois orbitais P. SP3, um S com 3P. SP3D, um S, 3P e um D. SP3D2, um S, 3P e 2D. Ok? Tranquilo, muito importante conhecer isso, essa parte de atomística muito tranquila. Então, vamos voltar aqui para a nossa sequência. Em sequência, a gente vê o carbono. O carbono é interessante. O carbono, ele pode formar mais de um tipo de hibridação. Então, olha a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p2. Então, olha o gráfico. No caderno de vocês tem aí, você deve estar acompanhando a aula com o caderno. Então, nesse gráfico eu tenho estado natural e estado ativado. Estado natural, o S, já falei a vocês que devido ao choque o elétron salta. Aí notem que tem um orbital vazio no P, então ele saltou. Então ficou um orbital S e 3 orbitais P. Então, a formação dos híbridos do carbono, e quase todos os compostos do carbono, o carbono é híbrido, tá? Pequeníssimas exceções que a gente vai ver em química orgânica, o carbono natural. Nessa hibridação que ocorre com o carbono sempre, nós temos 3 possibilidades. Olhem para o gráfico do estado ativado. Ok? Aí nesse gráfico do estado ativado, você tem um S e 3P. Aí surgem as possibilidades de união. Qual a primeira possibilidade de união? Esse S se junta com os 3 orbitais P. Então formam-se 4 orbitais e o nome de cada um deles é sp3, porque se formou um S com 3P. Há uma possibilidade dessa união não acontecer com os 3 orbitais P, acontecer só com 2. Então notem que eu tenho um S com 2P, então ficou sp2. Pode acontecer desse S se juntar com apenas um orbital P, então sp. Ok? Então quais as hibridações do carbono? sp3, sp2 e sp. sp3 só forma ligações simples. sp2 pode formar uma dupla, deve formar uma dupla, que é o orbital P, que é a ligação π.
sp forma duas simples e duas π, duas sigma e duas π. Não esqueçam da aula passada. Quais são os orbitais que formam a ligação sigma? S, P e híbridos. Qual o único orbital que forma a ligação π? P. Tá certo? Toda π é P, nem todo P é π. Tá certo? Então, muito fácil, muito tranquilo. É bom que você tenha essa visão. Na verdade, a aula às vezes não é para compreensão apenas. A compreensão eu acho que vocês já têm de alguma coisa, porque na verdade vocês vêm estudando isso há algum tempo. Ok? Bem, vamos passar para a força entre as moléculas, mas antes um comentáriozinho que eu queria passar para vocês. Bem, quem assistiu a minha primeira aula viu que existe uma técnica que nós usamos para determinar o número de orbitais híbridos e algumas coisas a mais. Então, isso é uma coisa muito nossa. Eu queria passar para os nossos alunos, ok? E então o restante de hibridação a gente vê presencialmente. Eu acho melhor. Tá certo? Eu não queria dar essas informações, não por ser mesquinho nem nada disso. É porque os nossos alunos, eles merecem ter informações diferenciadas. Ok? Essa é a minha opinião. Então a gente vai ver só o que é hibridação, mas o restante a gente vê em sala, presencial, tá certo? Vão estudando, aguardem. Vocês sabem que as técnicas que nós usamos, elas vão fazer com que você tenha um nível de acerto maior, pelo menos isso é o que a gente procura e a gente quer passar para vocês. Ok? Muito bem. Vamos lá. Então vamos voltar, já está compreendido. Entendam bem isso e o restante a gente vê depois. Força entre moléculas. Agora é que tudo começa a valer. Porque isso aí é o que vai explicar, acarretar as propriedades. Ok? Primeiro, forças de Van der Waals, dipolo induzido. Força de Van der Waals ocorre quando a molécula não tem polaridade. Quando a molécula é apolar. Por isso é que se chama dipolo induzido. Não existiu dipolo e passa a existir. Esse dipolo, ele é momentâneo. Ele é muito rápido. Se ele é momentâneo, automaticamente o que é que vai acontecer? Gera uma força fraca. Então, entre as moléculas, as forças mais fracas que existem são as forças de Van der Waals. Ok? Isso vai influenciar em propriedades físicas. Por exemplo, ponto de ebulição. Se você tem um líquido apolar, então a característica, claro, com a massa pequena, a massa também influencia muito. Então, a característica da passagem, da mudança de estado, sólido, líquido, gasoso, é mais fácil do que se for polar. Bem, ocorrem moléculas nos três estados físicos. Há alguns autores que falam que não tem no estado gasoso, mas acontece que existe de uma forma muito mais fraca. Por quê? Porque só vai existir quando as moléculas se chocarem. Então fica mais difícil no estado gasoso porque as moléculas estão muito afastadas uma da outra. Mas quando se tocar, se chocar uma com a outra, vai formar um dipolo instantâneo bem rápido. Mas de maneira muito mais acentuada no estado sólido e líquido. Essas forças são fracas e se formam a partir de uma polarização. Polarização é induzida, dipolo induzido na molécula. Ocorre entre moléculas apolares. Por isso que é importante, estudem moléculas apolares e polares, aprendam a identificar de forma relativamente rápida para que você consiga fazer e passar para as outras propriedades. Bem, você olhou para a tela, está assistindo a videoaula e diz, entendi não. Como é que vai ser um dipolo induzido? Como é que se forma isso? Bem, quando uma molécula se choca com a outra,
ela desarruma eletronicamente a eletrosfera de um e de outro. É como se fosse uma desarrumação instantânea. Nessa desarrumação, os elétrons podem ir mais para um lado do que para outro. Se for mais para um lado, então criou um dipolo. Só que é momentâneo e volta. Entenderam isso? Vamos aperfeiçoar. Alguém já andou de ônibus? Você vai dizer, a maioria anda, eu ando todo dia, ônibus cheio, sei lá, vazio. Mas acontece o seguinte, eu pergunto isso porque eu já tive alguns alunos que nunca andaram no ônibus. Os pais iam buscar, iam levar, etc. Mas aí o exemplo às vezes nem é muito eficiente. Mas dá para entender. Você anda de ônibus. Se de repente você está em pé ou sentado no ônibus, mas você está lá tranquilo, vamos imaginar que você esteja em pé. Algumas pessoas, o ônibus não está vazio, e o que é que acontece? O motorista deu um freio, de repente. O sinal fechou de repente, ou alguém passou na frente, coisa assim. Não um freio brusco, mas não tanto. Um freio. Freou o ônibus. Se você está, vamos imaginar que esteja lá, pendurado, segurando no ônibus, né? Quando ocorre o freio, pela lei da inércia, o que é que você vai fazer? Você vai tender para um lado, mais do que para o outro. É o que acontece no ônibus, ou num carro, ou coisa assim. Só que esse tender para um lado, ele é momentâneo. Aí depois você volta. Ah, mas o freio foi tão forte que alguém caiu. Tudo bem, mas tem muita gente no ônibus, não deixou cair. Aí vai todo mundo para um lado. Então, quando foi todo mundo para um lado, criou um dipolo. Tá certo? Então, isso é o dipolo. Depende do choque, depende dessa energia para desarrumar as eletrosferas. Ok? Vamos ver, vamos voltar. Esses exemplos é só para pura compreensão. Olha aí, a molécula apolar, tá certo? Muito rápido, forma um dipolo instantâneo. Por que forma? Porque se chocou com a outra. Muito rápido, volta a ser uma molécula polar. Então, esse dipolo instantâneo ele é muito passageiro. Vamos imaginar assim, rapidamente volta ao normal. Quando ele cria esse pequeno dipolo, aí ele produz uma certa atração ou repulsão. É o que ocorre nas moléculas. E qual a característica? Essas moléculas serem apolares. Então, você tem que identificar as moléculas apolares. Eu peguei aqui dois exemplos. Neônio, gás nobre, substância simples. Se é uma substância simples, é apolar. Automaticamente, o que é que vai acontecer? Se é apolar, vai ficar simétrico. Quando se chocar com o outro, elétrons mais para um lado formam um dipolo momentâneo. CO2, molécula apolar. Você fala, por que o CO2 é apolar? Qual a família do carbono? 4. Está usando 4 elétrons. Por que está usando 4 e não 2? Porque o oxigênio é bivalente. Se o elemento do centro não tiver sobra de elétrons, a molécula é apolar. Então, na prova, ele vai perguntar efeitos, ele quer que você saiba se a molécula é polar ou apolar e qual o tipo de força que existe. Então, vamos lá. Nas moléculas apolares, você já sabe que é Van der Waals. Bem, aí está um efeito das moléculas de Van der Waals. Esse bichinho tem na casa de todo mundo. Eu chamo de víbora, lagartixa, pequenininha, né? Não é daquela grande. E nota que ela anda nas paredes, ela anda no teto, de cabeça para baixo e não cai. Por que não cai? Por causa das forças de Van der Waals. Então, esse é um caso típico. Olha como a pata do bichinho é. Ele é exatamente isso. Quando ele encosta, ele cria um dipolo. Esse dipolo é instantâneo. Então fica mudando, fica mudando. Como ele tem, vamos imaginar assim, 5 dedinhos, então pode alterar em um, mas fica no outro. Então fica mudando de tal forma que cria um dipolo, esse dipolo cria uma atração e ele não cai. Então já caiu em outras provas um exemplo típico das forças de Van der Waals. A víbora, depende da região, como é que se chama. Forças de dipolo induzido. Notem, o dipolo instantâneo ocorre em moléculas apolares.
O dipolo induzido ocorre em moléculas polares. Então eu tenho, são forças de natureza elétrica devido à polarização da molécula, que ocorre entre moléculas polares. Então notem que nesse caso não precisa do choque. A molécula já vem com uma carga. Então o que vai acontecer? Vamos imaginar HBr líquido. O estado físico influencia muito para identificar se as moléculas estão mais próximas ou mais afastadas. Então o que vai acontecer? O lado negativo de um atrai o lado positivo do outro. Ok? Então vai formando os aglomerados. Então isso é um dipolo, chamado também de dipolo permanente. Forças de natureza elétrica devido à polarização da molécula. Então até agora, se as moléculas forem apolares, você tem o quê? Você tem forças de Van der Waals. Se as moléculas forem polares, vocês têm força dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Ok? Vamos lá. Olha aí o exemplo do HBr e olhe o exemplo maior, onde você fica bem claro que o positivo de um está atraindo o negativo de outro. Automaticamente a força entre as moléculas é maior. Ok? Bem, vamos lá. De todas essas forças, o que mais cai, o que mais é usado, exatamente as pontes ou ligações de hidrogênio, né? Internacionalmente se chama ligação de hidrogênio e devido a uma tradução errada, no Brasil durante muito tempo se chamou de pontes de hidrogênio e até hoje o nome oficial é ligação de hidrogênio, mas pode confundir com uma ligação comum. Então pontes de hidrogênio é como se fosse uma atração devido aos polos, só que essa atração é mais forte, é um dipolo, mas é um dipolo com uma força maior. São forças de dipolo em que as moléculas estão fortemente polarizadas devido à grande diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes, que ocorre principalmente quando o hidrogênio está ligado diretamente a fluoxigênio ou nitrogênio. Então a pergunta que se faz, por que esses três átomos? Porque eles são os mais eletronegativos. Se eles são os mais eletronegativos, junto com o hidrogênio, eles vão formar um dipolo com a força maior, tá certo? Já que a eletronegatividade do hidrogênio é muito baixa. E com o Br, que a gente viu anteriormente, existe o dipolo, mas essa força não é tão acentuada, ok? É um dipolo, mas as pontes de hidrogênio, entendam, pontes de hidrogênio, caso particular de forças de dipolo-dipolo, em que a força entre os átomos ligantes é maior. Quando ocorre? Quando o hidrogênio estiver ligado ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio. HF. Olha o exemplo do HF. Dá para notar exatamente o que a gente viu. O flúor é negativo, o hidrogênio é positivo, então vai atrair um ao outro. Então você pode ir a essa altura do campeonato estar dizendo, Alexandre, é idêntico ao anterior. Aí eu lhe respondo, é um dipolo, mas tem uma diferença física que eu vou falar para vocês daqui a pouco. O caso mais comum e típico é da água. A água forma pontes de hidrogênio, só que ela forma numa quantidade grande. Por exemplo, uma molécula de água no estado sólido forma 4 pontos de hidrogênio. Aí você faz, por que 4 pontos? Porque o hidrogênio da água está atraindo o oxigênio de outra. Aí você fala, mas só tem 2 hidrogênios. Sim, o oxigênio é da família 6. Se ele é da família 6, ele está compartilhando 2, sobram 4, que são 2 pares. Esses 2 pares eletrônicos vão atrair hidrogênio da água. Então notem, olha aí à direita, como funciona. Um cristal de água é extremamente forte, ok? Não é algo assim que você possa compor tão simples. Então, olhe bem, as pontes de hidrogênio na água, elas vão explicar qualquer fenômeno, qualquer anomalia para a água. Se você tiver numa prova
e tiver assim, a água deveria ser assim, mas não é desse tipo. Então, como se explica? Pontos de hidrogênio. Ligações de hidrogênio. E essas ligações são fortes? São muito fortes. Alguém já tentou pegar uma barra de gelo e quebrar? Você passa no curso que você quer. Ó, alegria total. Churrasco, sim. Gelo. Aí pega lá um tonel, bota um pedaço de gelo. Para quebrar esse gelo, você precisa de um facão, precisa de um machado, precisa de muita força. Então isso quer dizer que a força é muito forte. Vejam o iceberg. Então você pergunta, não esqueçam que eu já falei para vocês, os icebergs são de água doce. Água salgada não forma iceberg, forma só a película superficial. Essas montanhas são de água doce, ok? Então observe bem, aí você diz, e por que está no oceano? Largou do continente onde estava, da geleira onde estava, e foi sendo arrastada para o mar, ok? Bem, o que é que acontece? Olhe a força. Montanhas, tá certo? São montanhas de equivalente a 6 andares, 8 andares. E por que estão juntos? Devido a pontes de hidrogênio. Então, pontes de hidrogênio, em algum instante, em algum momento, são extremamente fortes. E elas também explicam solubilidade de alguns compostos. Então, o que a gente está vendo é exatamente explicar forças, através dessas forças, explicar propriedades. Então, até agora, sempre revejam, até agora, Van der Waals, dipolo e pontos de hidrogênio. Quando você vai identificar forças de Van der Waals entre moléculas apolares? Quando você vai identificar forças dipolo entre moléculas polares? E quando você vai identificar pontos de hidrogênio entre moléculas fortemente polares? Qual o caso? Quando o hidrogênio estiver ligado ao flúor, ao oxigênio e ao nitrogênio. Qual o caso mais importante das pontes de hidrogênio? A água, porque ela pode formar mais pontes do que a normal, ela varia. Estado gasoso, ela pode formar uma ponte apenas, às vezes duas. Estado líquido, 2 a 3 pontes. E no estado sólido, 4 pontes. Às vezes 3, mas geralmente 4 pontes. Certo? E qual o efeito físico? Você já viu uma chaleira fervendo? Já viu o vapor de água saindo da chaleira? Então isso é um efeito físico, é um efeito visual. O que é que está acontecendo? A molécula líquida está deixando de ser líquida e está passando para o gasoso. Só que ela não passa individualmente, ela passa ainda em micelas, em grupos. Esses grupos é o que você observa, é ver o vapor. Se você vê outro líquido quando começa a ferver, você não vê os vapores saindo. Você pode ver linhas de energia, mas você não vê os vapores. E na água você vê. É praticamente o único líquido que você vê. Então por que você vê? Porque as moléculas ainda estão juntas. Não tanto como estava no estado líquido, mas elas ainda estão juntas, aí vão ganhar energia, vão se separar e dissipar na atmosfera. Mas assim que sai da chaleira, isso é um efeito físico que todo mundo aqui já viu. Ok? Então vamos lá. Vamos voltar para o nosso caso. Olhe o detalhe. O detalhe também é muito importante para você. Você tem que ser um aluno diferenciado. Então você tem que saber mais do que a média. Você tem que fazer de forma mais eficiente. Quer dizer, muito em pouco tempo. Não esqueçam que o inimigo natural de um aluno bom é o tempo. Principalmente na prova de ciências da natureza, que é junto com matemática. Então, se você não consegue administrar o tempo, você vai se perder. Então, se você tem chance de olhar para uma molécula e responder a pergunta em segundos sobre a hibridação, sobre as ligações, qual tipo de ligação, sobre a força entre as moléculas, sobre os efeitos, tá certo? Automaticamente vai ser muito bom para você. Então, olha o detalhe. Podemos ter pontos de hidrogênio quando o hidrogênio está ligado ao cloro.
Opa! Nós acabamos de falar que era ligado ao flúor, oxigênio e nitrogênio. Quer dizer que o HCl tem pontos de hidrogênio? Resposta: não. Não é bem assim. Vamos ver o fim do texto. Ligado ao cloro. É o caso particular de pontos intramoleculares. Esse intra está dizendo dentro da molécula, que pode ser exemplificada no ortoclorofenol, que é um composto orgânico. Veja. Esse é o ortoclorofenol. Se você colocar a mão assim na ligação do cloro, você vai ver o anel benzênico e a hidroxila, caracterizando o fenol. Orto é o primeiro carbono após o ligante, com a hidroxila. Então, ortoclorofenol. Você está vendo os tracinhos entre hidrogênio e cloro, não está? Então, isso aí é uma ponte de hidrogênio. Aí você diz, e por que não ocorre nos outros casos? Porque no outro caso a molécula está livre. Então, o hidrogênio ficar com uma força tão acentuada perto do cloro não é tão fácil. Mas nesse caso, sim. Porque a molécula, o átomo está preso, então ele está naquele local definido. Então a hidroxila, esse hidrogênio da hidroxila pode formar essa ligação mais forte, que é pontos de hidrogênio. É um caso particular, ok? Bem, com isso a gente pode passar para a geometria molecular. Na geometria molecular, nós trouxemos uns modelos e a gente vai usar esses modelos, inclusive acaba de cair, mas a gente vai usar esses modelos para a sua compreensão, ok? Então, vamos ver. A molécula, geometricamente falando, ela pode ser linear. Existem 3 tipos de molécula linear, tá certo? Apenas 3 tipos de molécula linear. Qual? A2, quando os átomos estão ligados um ao outro ou a um átomo diferente. Então você tem a molécula A2. Você tem a molécula AB. É quando tiver, olha o desenho, A2 os átomos são iguais. AB, os átomos são diferentes, mas tem 2 pontos e por 2 pontos no mesmo plano você passa uma reta. Então por isso que é linear. AB2, pares livres no elemento do centro? Não, então é linear. Ok? Então vamos voltar e vamos tentar fazer isso com os modelos. Olha o modelo que eu trouxe. Eu vou botar o papel aqui para você observar melhor. Aqui está. Deixa eu ver se consigo. Pronto. Mais ou menos assim. Opa, consegui. Molécula A2. Olha aqui, é uma linha. Notem que os átomos são iguais. Então essa é a primeira possibilidade de uma molécula linear. Vamos para outra. Os átomos sendo diferentes. Então tem aqui, note que é mais ou menos empírico, mas é um visual bom para você. Ok? Cheguei para cá, olha aqui, ó. Os átomos agora são diferentes, mas ainda é linear, porque você tem uma linha que passa pelos dois. Então A2 é uma fórmula linear, AB é outra. E a outra? No outro caso, você tem que se perguntar, ok? Será que sobram elétrons no elemento do centro? Então essa é a primeira molécula. Não vou mais usar o... Dá para anotar aqui, ó. Primeira molécula. Tem 2 átomos presos ao do centro. Tem, mas eles estão ao longo de uma linha reta. Quando é que isso acontece? Quando aqui nesse elemento do centro não tiver sobra de elétrons. Então notem como tudo se explica através dessas sobras de elétrons. Tá certo? Se é polar, se é apolar, a forma geométrica, a força, o tipo de força, em relação polar a apolar, tudo vai ser para cá. Então, vamos lá. Primeiro tipo de molécula é quando os átomos são iguais. Molécula linear. Então tá aqui, ó. Verde com verde. Linear, átomos iguais. Segundo tipo, quando os átomos forem diferentes. A com B, tá aqui.
Terceiro tipo, quando tiver um átomo ligado a 2, mas acontece que não tem sobra de pares eletrônicos. E se tiver, o que é que o par eletrônico faz? Uma repulsão. Elétron repele elétron. Automaticamente, o que é que vai acontecer se elétron repele elétron? Se tiver um par livre aqui, automaticamente vai ter uma repulsão. Então, ele que estava dessa forma, olha aqui a forma linear, tá vendo? Ele passa para uma forma angular. Olha aqui, ó. Essa é a forma angular. Ok, ó. Vou usar aqui. Pronto. Tá bom aqui. Aqui dá para entender bem o que ocorre, ó. Tá mais ou menos assim. Vamos ver aqui. Ok. Angular. E por que angular? Porque tem sobra de elétrons. Então tudo vai pelas sobras de elétrons. Vamos voltar para nosso texto inicial. Então vamos lá, recordando. A2, dois átomos de mesmo elemento, 2 pontos, uma linha, então linha reta, linear. AB, dois átomos de elementos diferentes, 2 pontos, uma linha linear. AB2, se não tiver sobra de elétrons, não tem repulsão em relação aos pares ligantes, então linear. Se tiver sobra de elétrons, repulsão em relação aos pares ligantes, então angular. Vamos ver mais. AB3 e AB3. Então eu posso ter AB3 no mesmo plano, certo? Vamos procurar aqui o planozinho para a gente. Ok. Bem, AB3 no mesmo plano e AB3 em planos diferentes. É também pela sobra de elétrons. Ok? Ó, você nota sempre o elemento do centro. O elemento do centro é a bolinha preta. Tem sobra de elétrons nele? Não. Então fica trigonal. Tem sobra de elétrons? Tem. Então há uma repulsão. Fica piramidal. Vamos lá. Estou fazendo de tudo para você ter uma visão espacial boa. Olha aqui, ó. Olha aqui como é que se comporta. Vou colocar aqui para você ver. Aqui está, ó. Tá vendo? Tem sobra no elemento do centro? Não, não tem. Então ele fica trigonal. O que quer dizer trigonal? Quer dizer que todos os átomos, inclusive do centro, estão no mesmo plano. Tá aqui, ó. Eles estão no mesmo plano. Ok, ó. Veja, o ângulo é o mesmo. Esse ângulo vai ser importante também para a gente. Mas vamos imaginar que sobra elétrons aqui. Se sobra elétrons, então vem para cá. Ele fica mais ou menos assim. Vou botar aqui mais para baixo, para você ter uma visão melhor ainda. Olha como ele fica. Ele fica uma pirâmide. Ok? Piramidal. Tudo bem. Vamos usar os nossos pincéis mágicos. Tá aqui. Ó, com os pincéis. Olha o plano. Ó como é que é, ó. Veja. Estão no mesmo plano. Aqui, ó. Tá vendo? Olha o de baixo aqui. Mesmo plano. Aí de repente sobra elétrons aqui. Então já não fica mais no mesmo plano. Ele agora passa a ser espacial. Tá certo? Então se tiver no mesmo plano, como é que se chama? Trigonal. Se não tiver no mesmo plano, note que ele fica assim, como se fosse um tripé, porque o elemento do centro sobra elétrons. Sobrou elétrons, há uma repulsão. Isso aqui é chamado de piramidal, porque ele forma como se fosse uma pirâmide. Ok? Então vamos lá. Eu tenho duas formas de moléculas AB3. Quais são essas duas formas? AB3 no mesmo plano, que a gente chama de trigonal, e AB3 é espacial, fora do plano. O que é que muda de um para outro? A sobra de elétrons. Essa sobra de elétrons é importantíssima. Ok? Vamos lá, vamos
voltar para o nosso caso. Calma, que a gente tem que fazer a transição. Sim, agora voltou. Bem, quais são os outros casos? AB4. AB4 é exatamente o carbono. O carbono ele é o quê? Ele é tetravalente. Ao longo de quê? De um tetraedro regular. Tá certo? Então, você vai ver essa figura que é exatamente o modelo do carbono. Esse ângulo é estável 109 graus e 28 minutos. AB5. AB5 são 5 átomos ligados ao elemento do centro. Aí você diz, mas acontece que não vai ficar o octeto, porque cada tracinho são 2 elétrons. Então se eu tenho 5, 5 vezes 2, 10. Eu tenho 10 elétrons cercando o átomo. Então ele fugiu à teoria do octeto. Resposta, sim. Nós já falamos para você que a teoria do octeto vale para 50% dos elementos. E nas ligações covalentes, quando é que ele foge à teoria do octeto? Quando ele sofreu hibridação. E não notem que uma coisa encaixa na outra. Automaticamente, os orbitais híbridos eles têm essa capacidade, essa possibilidade de fugir à teoria do octeto. E eu tenho o AB6, quando o átomo está ligado a 6 outros, ok? Vamos tentar fazer os desenhos. Claro que cada vez que eu apareço um pouquinho mais escuro assim, mas tá legal. Veja, primeiro o tetraedro, é esse. Aqui, ó. Tetraedro, é o carbono. Tetraedro regular, veja como ele fica. Então o carbono é o preto e os outros são o hidrogênio. Essa molécula é apolar. Por que ela é apolar? Ela não está com esses ângulos, mas são ângulos iguais com os mesmos átomos. Então a molécula é apolar. Mais uma vez você entende a relação de sobra de elétrons. Carbono é da família 4A, tem 4 elétrons, compartilhou 4, não sobrou nenhum, se não sobra apolar. Compostos binários, ok. Bem, vamos adiante. Agora a gente vai tentar fazer para vocês a molécula AB5. O que é a molécula AB5? É principalmente isso, ó. Quando você for ver essas moléculas diferentes, como por exemplo a AB5, ela é chamada de bipirâmide trigonal. Por que bipirâmide? É uma pirâmide para cima e uma pirâmide para baixo. Por que trigonal? Porque a base é um triângulo. Ok? Bipirâmide trigonal. Não esqueçam disso. Chamar também de hexaédrica. Então o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que definir a base. Qual é a base? Um triângulo. Essa é a base, um triângulo. Então em cima disso, o que é que você vai fazer? Você vai fazer um átomo para cima, tá aqui, e você vai colocar um átomo para baixo, tá aqui. Ó, veja, vou afastar aqui um pouco para vocês. Vê que figura linda. E na verdade eu estou fazendo isso aqui foi um brinquedo que nós compramos no museu aí, pelo mundo, e na verdade eu nunca tinha usado isso para aula. E olha como ficou bom. Olha a configuração. Você passa a entender melhor. Por que bipirâmide? Porque é uma pirâmide para cima e uma pirâmide para baixo. Por que trigonal? Porque a base é um triângulo. Também apolar. Por que apolar? Átomo de cima, mesmo vetor, anulo de baixo. Aqui, triângulo com o mesmo ângulo. Tá certo? Então, automaticamente a resultante vai ser zero. Então, tá aqui. Que molécula é essa? AB5. Ok? AB5. Bem, vamos para a molécula AB6. Então, vamos... Um pouquinho de paciência, mas esse modelo eu estou achando maravilhoso. Veja, na molécula AB6, mais uma vez você vê a base. A base é um quadrado. Ela também é chamada de bipirâmide quadrada. Então a base tem que ser isso. Não é mais um triângulo. A base é um
quadrado, ok? Aqui o átomo do centro está ligado a quantos? A 4. Então, ó, vamos colocar, vamos ver se tem, para ficar diferenciado. Vamos colocar um átomo para cima e vamos colocar um átomo para baixo. Então agora é o que a gente chama, é uma bipirâmide, por quê? Uma pirâmide para cima, uma pirâmide para baixo. É tetraédrica, tá certo? Por quê? Porque a base é um quadrado, chamado também de bipirâmide quadrada, porque a base é um quadrado. Também apolar, não esqueçam disso. De cima anulam de baixo e aqui no quadrado eles se anulam. Sobra elétron? Não. Aí, ó, vamos ver, tem quantas hastes representando as ligações ligadas ao elemento do centro? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então essa molécula, ela é extremamente estável, com 12 elétrons no último nível de energia. Então notem, o octeto, ele existe, ele é uma sinalização, mas para 50% dos elementos, ok? Então vamos lá, gostei muito desses modelos, tá certo? Estou vibrando com eles. Imagina na sala de aula como a gente pode fazer com isso, né? Então AB4 tetraédrica, AB5 bipirâmide trigonal ou hexaédrica e AB6 bipirâmide quadrada ou octaédrica. Bem, dedução de formas geométricas, AB5 e AB6. Isso é uma particularidade, certo? Que cai em prova. Já caiu em prova. O Enem não, ainda não. Mas está lá nos modelos. Então é bom que você aprenda. A partir de AB5. AB5 é a molécula que nós já vimos, né? AB5. Então, observe bem. Os pares eletrônicos livres são formados no plano do hexaedro. Então, você tem o hexaedro, que é uma bipirâmide trigonal, ok? Aí, veja bem. Se você... Uma das ligações, se você tirar o átomo do triângulo, no lugar desse átomo ficar um par livre, a gente tem uma configuração chamada de gangorra, que todo mundo já viu isso em prova. Esses simulados que você faz durante o ano, forma de gangorra, é na forma AB5 sem um ligante. Forma T, é na forma AB5 sem dois ligantes. E linear, forma AB5, com apenas com 3 pares de elétrons não ligantes, ok? Vamos ver para ver como é que a gente fica. Vamos fazer a transição aqui para vocês. Veja com muita calma, porque essa explicação talvez seja definitiva para você. Isso aqui é uma molécula AB5. O que é a molécula AB5? É aquela que o átomo do centro tem 5 pares em volta dele. 1, 2, 3, 4, 5. A partir dessa molécula, as outras formas geométricas formadas vêm pela retirada do par eletrônico do elemento do centro, nesse plano. Então a diferença você tem AB5 e AB6. AB5 é no plano e AB6 fora do plano. Então, alguns ainda não entenderam, não é? Olha a molécula, essa é AB5. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5. Como é que se chama? Hexaédrica ou bipirâmide trigonal. Vamos imaginar que essa ligação não exista mais. Fiquem os pares eletrônicos. Então aqui ficou um par que não está claro, mas eu tirei do plano. Ao tirar do plano, olha a figura que ficou. Então, isso aqui é semelhante a uma gangorra. O que é gangorra? É aquele brinquedo de criança que você fica de um lado e a pessoa fica do outro, ok?
que você, em algum parque na sua vida, onde você esteve, você já brincou com isso. Então, por isso é que se chama de gangorra. Alguns alunos, eu nunca entendi o que é gangorra. Por causa disso. Ele simula uma gangorra, já que ele tirou um lado. Então, primeiro tipo, gangorra. Tá aqui. Tudo formado a partir do AB5. Aí vamos ver. Vou tirar mais um ligante. Aqui, tirei. Então aqui tem dois pares que não está explicitado, mas é como se os dois pares aptos a formar uma ligação. Como eu tirei dois átomos do plano, olha o que é que ficou. Como é que se chama isso? Forma T, porque é como se fosse uma letra T, ó. Um tracinho aqui e outro aqui. Forma T. Ok? Muito bem, então tudo no plano. Tirei um, gangorra. Tirei dois, forma T. Tirei o terceiro. Aqui. Opa! Então perdeu todo o plano. Como é que se chama essa forma? Linear. Mas acontece que não é uma linear como em outros casos que nós vimos, porque tem sobra de elétrons. Cada ligante que saiu deixou um par de elétrons aqui. Ok? Então dessa forma eu acho que vamos fazer o inverso, montar. Eu tenho linear, ok? Mais um ligante, forma T. Mais um, gangorra. O último, bipirâmide trigonal. Ok? É assim que se forma. Então, a partir de agora, quando você vê o termo gangorra, que já caiu algumas vezes em prova, automaticamente você vai associar com isso que está aí, ok? Vamos voltar. Tá tranquilo até agora. Tudo que eu falei, você olhe para a figura, que agora fica mais fácil de você notar e perceber. Eu parti de uma molécula AB5. Nessa molécula AB5 eu tenho um plano, nesse plano é o plano da bipirâmide, tanto para cima quanto para baixo, é trigonal, 3. E na verdade, quando eu tirar uma ligação e ficar um par livre, gangorra. Quando eu tirar 2, forma T. Quando eu tirar 3, linear. Mas notem que isso é tirado exatamente do plano. Vamos adiante. Qual a diferença para AB6? No AB6, vou ler aqui para vocês, a gente vai entender. Os pares eletrônicos livres são formados fora do plano do octaedro. Então veja, AB5, as novas estruturas são formadas pela retirada de ligações no plano. AB6 fora do plano. Lembrem isso, AB5 e AB6. Quanto mais você conhecer moléculas, mais você aprende química. Outra coisa, você sabe muito bem que você não vai aprender isso só de uma vez. Então é bom você ver a videoaula, você ir ao caderno, tentar fazer os exercícios, voltar à videoaula na parte específica que você está estudando, entendeu? Então esse ir e vir é que faz exatamente você aprender mais. Então notem, os pares formados são fora do plano. Então eu tenho aí, tirei uma ligação, ficou um par. Era uma bipirâmide quadrada ou octaédrica, se transformou em quê? Pirâmide de base quadrada. Tirei mais outra ligação, fora do plano, então quadrado planar. Os pares eletrônicos. Bem, vamos fazer o nosso experimento, tá? Aqui. Note que eu não iria dar aula com isso. De última hora eu lembrei, porque já faz algum tempo que isso foi comprado e nunca foi usado. Certo? Olha aqui, ó. Isso é uma bipirâmide de base quadrada. Forma AB6. Por que AB6? Porque A é o elemento do centro e está cercado por 6 pares. Ó. 1, 2, 3, 4 no plano, 5, 6. No AB5, os pares para formar novas formas geométricas no plano. No AB6, fora do plano. Então o plano está aqui, vou tirar fora do plano. Primeiro caso, retiro uma ligação. O que é que ficou? Uma pirâmide de base quadrada. Tá aqui.
Segundo, tirei outra ligação, também fora do plano. O que é que ficou? Quadrado planar. Então essas são as estruturas, vamos imaginar assim, vamos dizer, exóticas, que nem todo aluno sabe, nem todo mundo sabe identificar, mas se você sabe, vai ter uma chance maior de acertar esse tipo de questão ou outras questões relacionadas com ligações. Ok? Bem, ótimo até agora, tranquilo. Graças a Deus, então vamos adiante. Molécula da forma AB6. Vamos dar o segmento. Um resuminho. Geralmente as forças entre moléculas podem ser identificadas através da polaridade, de acordo com o esquema abaixo. Forças de Van der Waals. Já vimos. Como é que você vai identificar as forças de Van der Waals? Entre moléculas apolares. Dipolo-dipolo, entre moléculas polares. Então notem como é importante você pegar aquele esquema que eu dei para a identificação de molécula polar e apolar e estudar. Estudem ligações muito, porque é uma coisa que cai muito. Pontos de hidrogênio, que na verdade ligações de hidrogênio, né? Entre moléculas fortemente polares. Geralmente ocorre quando o hidrogênio está ligado a FUN. Então vamos lá. Van der Waals, moléculas apolares. Dipolo-dipolo, moléculas polares. Pontos de hidrogênio, FUN. Qual a diferença das pontes de hidrogênio para o dipolo-dipolo? O ponto de hidrogênio é um caso particular de dipolo-dipolo, só que são mais fortes e eles formam um aglomerado maior, uma polimerização maior, não é? Veja bem. Propriedades físicas. Agora o que a gente estudou vai estar ligado a exatamente as forças. Inclusive essas propriedades físicas a gente vai ver mais de uma vez. A gente vai ver em ligações, mas a gente vai ver também em química orgânica, no caderno 2. Aí você diz, e dá tempo para ver o caderno 2? Vai dar tempo, não se preocupem. O Enem vai ser adiado, é praticamente um mês, então a gente vai poder pegar isso e transformar. A gente vai dar aula extra, vai, tá certo? E vai chegar no ponto certo, vai exercitar. Então às vezes é assim, o que aparentemente vai lhe prejudicar, lhe dá uma força tão grande, mas tão grande, que talvez você não tivesse no dia a dia. E você parte para a luta e você consegue. Então vamos ver, o que a gente aprendeu a gente vai aplicar agora. Como? Ponto de ebulição. A diferença entre os estados físicos é função da distância entre as partículas constituintes, que depende das forças entre essas partículas e de suas massas. Ferver um líquido consiste em aumentar a distância que separa as partículas. Para isso é necessário fornecer energia para vencer as forças intermoleculares. Ou seja, se eu quero que um líquido entre em ebulição, eu tenho que fornecer energia a ele. Como é que funciona? Molécula atraindo molécula. Ok? Molécula atraindo molécula. Olha a força de atração. Se essa força é muito forte, eu tenho que fornecer mais energia. Então vamos pegar um líquido que tem uma pequena massa e o ponto de ebulição dele seja 78 graus. Qual é esse líquido? O álcool. Vamos pegar outro que a temperatura de ebulição seja 100 graus. Qual é esse líquido? A água. Opa! A água ferveu a 100, o álcool ferveu a 78,5. Então eu pergunto, qual deles a força entre as moléculas é maior? Resposta, a água. Por que é maior? Porque eu tive que fornecer mais energia para poder separá-los. Quanto maior a força, maior o ponto de ebulição. Isto é, mais difícil para separar moléculas. A mudança de estado é o rompimento dessas forças. Ok? Olha aí que exemplo lindo. A água. A água está lá. As moléculas de água estão juntas umas com as outras. Ok? Aí você fornece energia e elas começam a separar. E por que elas ficam esse aglomerado? Devido às pontes de hidrogênio.
bote isso na cabeça, não seja teimoso. Anomalia para a água, como é que se explica? Pontos de hidrogênio, ou ligações de hidrogênio, que são ligações fortes, por isso que elas ficam tão fortes no estado sólido, porque elas formam 4 pontes, tá certo? Então, veja bem, eu tenho algumas perguntas a fazer. Para você mudar de estado, por exemplo, eu tenho a água, eu quero que a água mude de estado. Ela está no estado líquido, vai passar para o estado gasoso. Eu posso fazer isso apenas com a ebulição. 2 segundos, pensem. Resposta: não. Pode ser ebulição e pode ser evaporação. Qual a diferença? Nós vimos isso no começo, na primeira aula. Ebulição é artificial. Você está fornecendo calor. Então as moléculas se agitam mais, chegando a tal ponto que muda de estado. Então a água, na pressão ambiente, ela vai mudar de estado do líquido para o gasoso a 100 graus Celsius. Mas acontece que se eu tiver uma evaporação, ela não precisa dos 100 graus. Ela pode evaporar a 20 graus, a 25. Por quê? Porque a evaporação não depende apenas da temperatura, depende do choque. Então tem aqui, ó, essa é a superfície da água, de um lago. As moléculas vão evaporar. Pela temperatura, não existem lagos gelados. Por quê? Pelo movimento do vento. O vento vem, se choca com a molécula e arranca algumas. São muitas? Não, poucas, mas arranca algumas. Então a água só muda de estado do líquido para o gasoso na pressão ambiente de uma atmosfera a 100 graus Celsius? Não. Se for numa ebulição, a 100. Se for numa evaporação, qualquer temperatura. Alguém já foi para um lugar frio? Imaginar que você foi passar férias em Gramado. Num período que a temperatura estava 3 graus, 0 grau, menos 2 graus. Aí você passa de manhã cedo no Lago Negro, que é um lago que tem em Gramado. Então você vê uma névoa em cima da superfície, da lâmina de água. O que é essa névoa? São as moléculas que estão saindo, mesmo na temperatura baixa, então não precisou de 100 graus, e elas ficam ali na superfície. Por quê? Porque está tão frio que elas não conseguem dissipar logo. Elas vão dissipar, mas não instantaneamente. Então isso é um efeito físico, e esse efeito físico é explicado, depende exatamente das ligações, certo? Qual a diferença? Aqui eu vou mostrar para vocês um copo com água. Estou tomando água aqui, de vez em quando. Então um copo com água. Qual a diferença da ebulição para a evaporação? Na ebulição, a fonte de calor vem de baixo. Então a molécula que vai mudar de estado, provavelmente ela estava embaixo. Ela não estava aqui em cima. O que é que ela vai? Ela vai ganhar energia aqui e vai produzir uma convecção. Então inicialmente ela produz uma convecção. Quando ela tiver muita energia, ela chega aqui, em vez de voltar, ela sai. Então isso precisa de uma temperatura alta, 100 graus Celsius. Mas se eu deixar esse copo com água em cima de uma mesa, em cima de um local, durante 1 dia, 2 dias, 3 dias, a água não vai existir mais. Ela vai evaporar. Qual a diferença? Na evaporação, a molécula que sai, que muda de estado, ela não estava aqui embaixo, ela estava na superfície. É esse contato com o ar que vai fracamente arrancando as moléculas. Ok? Muito importante, muito interessante, certo? É um assunto que aparentemente a pessoa já sabe tudo, mas tem uns detalhes que a pessoa tem que compreender. E na verdade é empolgante. Bem, compostos de cadeia ramificada tem ponto de ebulição mais baixo.
e o seu isômero de cadeia reta. A ramificação deixa a superfície menor, recorrendo forças mais fracas. Olha o exemplo A e olha o exemplo B. A fórmula é a mesma, eles são isômeros. C4H10, certo? Aliás, C5H12, não é isso? C5H12, tanto a letra A quanto a letra B. Notem que a letra A é ramificada. Então, qual o ponto de ebulição? 9 graus. A letra B, ela é linear. Qual o ponto de ebulição? 36. Puxa vida, que diferença. Eu não disse a vocês que tudo iria depender da força entre as moléculas. Então, se a superfície entre elas é maior, automaticamente, para romper essa atração, você tem que fornecer mais energia. Então, o linear sempre a superfície é maior, ok? Bem, vamos explicar isso de outra forma. Pode ser? Vamos lá. Já está aqui, já voltei. Voltei ou não? Voltei. Aqui. Vamos ver. Esses pincéis são mágicos. Vamos imaginar que você tenha isso. 3 pincéis. Quando essas moléculas estiverem próximas umas das outras, toda essa superfície vai entrar em contato uma com a outra, vai se aproximar. Vou fazer com um só. Aqui eu tenho uma molécula, aqui eu tenho outra. Idênticas. Então, olha a superfície que existe. Elas vão se chocar em todos os pontos. Já se você tem uma ramificação, é como se você tivesse um ponto apenas. Então, quando ela se chocar com a outra, quando ela atrair, ela vai atrair um ponto. Então, olha a diferença. Linear, toda a atração, todos os átomos envolvidos. Ramificada, só aquele ponto envolvido. Então, na linear, a interação é maior, automaticamente a força é maior. Ok? Bem, vamos voltar. Não esqueçam que aí são formas de interação que nós estamos vendo para todos, ok? Então vamos lá. Olha, interações de polo-dipolo. De uma forma geral, quanto maior o momento dipolar, mais elevada será o ponto de ebulição. Isso para as massas próximas. A massa também influencia muito. Então eu tenho o propano, ponto de ebulição menos 42 graus Celsius. Massa 44 gramas por mol. E eu tenho acetonitrilo, que é polar, e o ponto de ebulição 81,6 graus. Massa 41. Notem, a massa de um é 41, de outro é 44. Então, pela massa é muito próximo. Mas notem o ponto de ebulição. Um é menos 42, o outro é mais 81. Então, é a relação do apolar e do polar. No apolar, a força é mais fraca, força de Van der Waals. Então, você tem que fornecer menos energia. No polar, a força é mais forte, força de polo-dipolo. Você tem que fornecer mais energia. Então, polar, apolar, Van der Waals, de polo-dipolo, pontos de hidrogênio, isso tudo explica os fenômenos. Pontos de hidrogênio, a força é mais forte ainda. É um dipolo? Só que é um dipolo extremamente forte. Olha aí o aglomerado que fica, ó. Os compostos químicos que apresentam pontos de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, não esqueçam disso, têm pontos de ebulição anormalmente elevados. Como eu disse, anomalia para a água, como é que se explica? Pontos de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Os pontos de ebulição dos álcools, com até 3 carbonos, são menores que o da água, provando que a água, os pontos de hidrogênio são mais fortes. Note que o álcool tem uma massa bem maior do que da água. Geralmente, só o metanol, ele tem... O metanol é CH3OH. Então, ele tem 4 hidrogênios, massa 4, que cada um é um carbono 12. Então, 4 com 2, com 12, 16. Mais 16 do oxigênio, 32. Esse é o álcool mais simples. 32 gramas por mol em massa. E a água, 18. Então, note que a massa aumentou muito. Mesmo assim,
a água tem um ponto de ebulição maior. Por quê? Por causa das forças. Que tipo de força? Pontes de hidrogênio. Então, olhe o aglomerado aí, que é muito importante. Bem, fórmula molecular, água e metanol. Olhe o cristal da água, que aparentemente parece um iônico, mas não é, porque nos versos você tem água e não íons. E olhe o metanol. Aí notem, quando o metanol se aproxima da água, o hidrogênio da hidroxila vai ficar próximo do oxigênio da água, ou o oxigênio do álcool, tá certo? Nesse caso aí o etanol, tá certo? Vai ficar próximo do hidrogênio da água. Mas note a diferença para o metanol. Massa, um é 18, o outro é 32. Ponto de ebulição, a água é 100 e o outro é 66. Então a força é muito grande. Atenção, quando aparece aí o Xando, é porque realmente é atenção, ok? Temos que ter atenção. Os compostos que apresentam pontos de hidrogênio em relação aos compostos sem pontos de massa molecular comparável têm um ponto de ebulição mais elevado que esses últimos. É o que a gente vem dizendo há algum tempo atrás. Tá certo? Você tem que ter atenção em relação a isso. Ok? Bem, acetaldeído e etanol. Acetaldeído, massa 44, etanol 46. Então a massa próxima, bem próxima. Acetaldeído, 21 graus. Etanol, 78. Então notem a diferença considerável. Ok? Então vejam aí essa diferença que é importante. Importantíssimo. E por que isso? Olha o etanol, tem OH. Se tem OH, tem o quê? Pontos de hidrogênio. Ok? Então, a força mais forte. Solubilidade. Também, a solubilidade é importante. O fenômeno de dissolução é fundamentalmente um processo físico-químico, dependendo em grande extensão das forças de coesão que ligam. A dissolução ocorre com facilidade quando as forças de ligação entre as moléculas de solvente de um lado e entre as partículas de soluto são do mesmo tipo e magnitude. O que quer dizer mesmo tipo e magnitude? Semelhante dissolve semelhante. Nunca mais esqueçam isso. Semelhante dissolve semelhante. Ok? O que quer dizer semelhante dissolve semelhante? É semelhante em relação a quê? Em relação à polaridade. Polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Ok? Tranquilo, fácil, agradável, interessante. Então, as moléculas, por exemplo, HCl, NH3, H2, SO4 são solúveis em água. Lembram que em aula eu disse que os ácidos inorgânicos são sempre solúveis? Por quê? Porque eles têm uma semelhança em relação à água. Qual é? É a polaridade. E nos oxiácidos, as pontes de hidrogênio. Seguindo o raciocínio, um composto apolar é solúvel num solvente apolar. Ok? Então tem iodo e benzeno solúveis em tetracloreto de carbono. Isso aí salvou a gente. Por quê? Porque o petróleo ele não se mistura com a água, porque o petróleo vem dos hidrocarbonetos apolares, enquanto que a água polar com pontes. Então não esqueçam, semelhante dissolve semelhante. Você se suja com óleo ou com piche, o que se chama piche, às vezes na praia tem, né, aquele resíduo de óleo. Você vai limpar com água e sabão apenas, muito difícil sair. Aí você passa óleo de cozinha, por exemplo, ou qualquer substância apolar, aí tira facilmente. Manchas, você pode tirar também usando a questão de polar e apolar. Solubilidade de gases, aí é um caso excepcional. Os gases, mesmo apolares, eles se dissolvem em moléculas polares, como a água. Aí você diz, por que eles são apolares e se dissolvem em moléculas polares como a água? Pela pressão. Tá certo? O gás ele é colocado, ele está no ar.
Então a pressão empurra. Então os gases gerais são pouco solúveis em água, em líquidos. Existem, porém, dois fatores que alteram a solubilidade, é a pressão e a temperatura. Ok? A influência da pressão sobre o líquido pode ser enunciada pela lei de Henry. O que é que diz essa lei? Numa temperatura constante, a solubilidade é diretamente proporcional à pressão. Se você aumentar a pressão, você vai conseguir introduzir mais gás no líquido. Essa lei se aplica somente em certas condições, nas quais a concentração do soluto e a pressão parcial são relativamente baixas. Ou seja, quando o gás é uma solução, são ideais. E quando não ocorre interação entre o soluto e o solvente. Interação da forma como reação. Isso quer dizer o quê? Vamos voltar para cá. Essa interação é legal. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nos mares, nos lagos, nos rios, existem gases dissolvidos. E esses gases dissolvidos é que mantêm a vida. Se a água não fosse capaz de receber esses gases, automaticamente a vida seria menor, teria outro caminho, não o do oxigênio. Ok? Então a natureza funciona perfeitamente. Aí surge uma pergunta: onde é que tem mais gás dissolvido? Em águas frias ou águas quentes? Em águas tranquilas ou águas agitadas? Antes de responder, eu vou fazer uma outra pergunta. Onde é que a indústria pesqueira é maior? No Brasil, que tem um litoral continental, um litoral enorme, ou na Noruega, que tem um litoral muito pequeno, comparado com o Brasil. Então estou comparando o Brasil com a Noruega. Onde a indústria pesqueira é mais forte? Resposta: na Noruega. Por quê? Porque as águas têm maior capacidade de receber oxigênio. E oxigênio é sinônimo de vida. Você nota que a indústria pesqueira no Brasil, ela é mais acentuada em relação a camarão, a lagosta, que são assim tropicais, tá certo? Tem no frio, tem também, mas é uma relação tropical. Mas em relação ao peixe, não é tão grande como em outros locais. Então observe bem: águas frias e agitadas conseguem ter mais oxigênio do que águas quentes e calmas. Quando tem um lago, aquela água calma, então você já sabe que ali tem menos oxigênio. Vai ter peixe? Vai, mas vai ter uma vida menor. Tá certo? E o metabolismo do peixe às vezes é até mais lento, devido a essa relação com o oxigênio. Certo? Aí você fala: e na Noruega, as águas são agitadas? Resposta: sim. Mar do Norte, Atlântico Norte, águas extremamente agitadas. Vocês já viram na televisão aquele pesca mortal? É um programa que tem que eles pescam em águas extremamente frias, pescam aquele camarão grande, né? Aliás, camarão não, caranguejo grande, bem grande, e as águas são frias e agitadas. Aí você faz: eu não entendo porque a água agitada ela tem mais oxigênio, pelo ciclo. Já teve aquário? Já. Mandaram botar uma bombinha do lado. Algumas pessoas pensam que aquela bombinha vai injetar ar, mas ela não injeta ar, porque o ar sai na forma de bolhas. Assim que ele entra, ele sai. O que é que ele vai fazer se não vai injetar? Ele vai movimentar a água. Esse movimento é um equilíbrio. Não é um equilíbrio químico com reação, é um equilíbrio físico. O oxigênio está dentro da água, então se você agita, ele sai. Aí automaticamente, a partir do instante que ele sai, entra mais ar. Então fica um ciclo, renova mais essa quantidade de oxigênio, colocando mais oxigênio em relação nessas águas
agitadas. Então, muito importante, muito interessante, ok? Então, vamos ver. Relação pressão e solubilidade. Olha aí o caso. Você aumenta a pressão, você retém mais gás. Olha aí o exemplo. Está vendo a pressão? Ó, a retenção é maior para os gases. Ação de sabões e detergentes. Estamos falando dos efeitos. Sabões são sais de ácidos graxos, ou seja, ácidos carboxílicos que possuem cadeia longa. O sabão é um fenômeno. O sabão, ele consegue ao mesmo tempo ser polar e apolar. O que nós estamos vendo até agora é apolar dissolve apolar e polar dissolve polar. Mas na verdade, verdadeiro, o que é que vai acontecer? O sabão ele consegue fazer os dois. Palmitato de sódio, um dos mais usados. Os sabões têm propriedade de emulsionar óleos e gorduras em água. Então ele forma uma emulsão, subpartículas, subagregados, tá certo? E fica mais fácil de se misturar um com o outro. Acionando sabão em uma mistura de óleo e água, a extremidade polar do sabão se dissolve na água, enquanto que a extremidade apolar se dissolve no óleo. Né? Você está de quarentena, ó, mas a comida você pode pedir. Essas promoções aí são legais, né? iFood, sei lá, e outros. Aí de repente você deu vontade de pedir uma lasanha, ó, eita, meu Deus do céu, gostosa demais. Aí você, né, como é lasanha, você junto com as pessoas que estão próximas a você, sujou o prato. Quando você olha para o prato, um resíduo de óleo. Aí você vai lembrar da aula de química. Esse óleo, ele não vai sair com água apenas, porque a água é polar e o óleo é apolar. Aí tem que entrar em cena quem? Algo que faça, vamos dizer assim, o meio de campo entre um e outro, que faça uma relação física entre um e outro. Quem é isso? Quem é que faz isso? É o sabão. Porque o sabão, ao mesmo tempo, tem uma cadeia carbônica muito grande, hidrocarboneto. Por ser hidrocarboneto, apolar. E tem uma extremidade iônica. Vocês sabem que os íons têm polo. Não são moléculas polares, porque iônico é agregado iônico, não é molécula, mas tem um polo. Então, notem a configuração do sabão. Uma parte apolar e a outra polar, que fica melhor assim, ó, para ver. A parte apolar é hidrofóbico, quer dizer, não gosta de água, gosta de óleo. E a parte polar é hidrofílico, se dissolve em água. Então o que é que vai acontecer? O sabão ele tem uma estrutura em que parte da sua estrutura vai se dissolver nos óleos e a outra parte vai se dissolver na água. Então o sabão vai arrastar essa gordura. Então hoje, após almoçar, após comer essa lasanha deliciosa, tá certo? Ou jantar, não sei de que horas você vai ver essa aula, por isso que eu digo bom dia, boa tarde, boa noite. Então, ao lavar os pratos, você vai lembrar muito bem desse fenômeno que é o sabão. Detergente. Ora, qual a diferença do detergente para o sabão? O sabão é praticamente natural, o detergente é artificial, certo? Então o sabão ele vem de gorduras e o detergente praticamente vem de derivados do petróleo, ok? Então vamos ver. Os detergentes ou surfactantes são substâncias anfifílicas, ou seja, apresentam na sua estrutura molecular uma parte polar e outra apolar, semelhante ao sabão. Anfi quer dizer duplo. Filho quer dizer amigo. Amigo duplo, amigo de um lado e do outro. Amigo do polar e do apolar. Tá certo? Amigo entre aspas, claro. O que dá a essas moléculas a propriedade de acumularem-se em interfaces nos dois líquidos miscíveis na superfície. Na prática, o que é que acontece? O detergente é apenas substâncias como sabões e similares que emulsionam as gorduras ou materiais orgânicos devido à propriedade das moléculas possuir uma parte hidrofílica, tá certo? Então observe bem, qual a diferença? É porque um tem uma linha industrial
mais acentuada, derivado do petróleo. E o outro tem uma linha industrial, mas seguindo aquela linha da gordura. Precisa de uma gordura, geralmente gordura animal, tá certo? Para que você faça o sabão. Esse sabão em pedra, ele é o típico sabão. Já o detergente, hoje em dia, existem os detergentes que, além da sua estrutura, que é anfifílica, tem as enzimas. O que é que faz a enzima? Ela ajuda a retirar aquela sujeira, aquele resíduo que estava presente numa roupa ou coisa assim. Então aquilo ali vai ter uma eficiência muito maior. Ok? Bem, aí está, né? Aí você diz, você é sócio da ONU? Não, não sou nada. Mas eu faço feira. Então eu entendo que o da esquerda é o sabão em pó. E o da direita é o sabão líquido. Esse sabão líquido, às vezes, ele vem concentrado e às vezes ele tem uma eficiência muito maior. Ok? Bem, antes dos exercícios, vamos ver o seguinte. Vamos passar para cá e dizer a vocês assim uma coisa importante. Notem como a gente começou ligações e até que ponto a gente chegou. Então a gente passou por todas as etapas. Primeiro, para formar as substâncias, que nós temos apenas 3 tipos de ligação: covalente, iônica e metálica, e a sua identificação, que você já aprendeu. Depois, a relação de forças que existe, a relação dos elétrons livres na ligação metálica, das cargas presas nos compostos iônicos, mas podem estar livres quando em solução. Então isso tudo é importante, todas essas etapas, caracterizando bem a evolução das ligações, até chegar no estudo das moléculas. Nessas moléculas, o que é uma ligação sigma, o que é uma ligação pi, como os orbitais se unem, o que é uma hibridação e qual o tipo de força que existe. Essas forças dependem essencialmente da polarização. Então, todos os dias, quando você for estudar química, você olha aquele resumo que eu dei a vocês, de ligações polares e apolares, para poder você identificar. Ok? Então, assim, é um tipo de assunto, um tipo de aula que é gratificante quando você realmente entende. Se alguma coisa você não entendeu, repita a aula naquele ponto que você não entendeu. Se mesmo assim você continuar sem entender, faça o que estão fazendo regularmente. Mandem mensagem para mim, que eu respondo a vocês. A minha primeira proposta é você assistir a videoaula, porque a gente explicando fica mais fácil. Mas se mesmo assim não entender, manda mensagem para a gente que a gente explica a você. Ok? Bem, vamos voltar para finalizar. E a gente tem aqui, tem os exercícios de classe. Ok? O número 1 eu vou fazer. O número 2 é de hibridação, eu vou fazer na sala de aula, presencial, já por causa daquelas técnicas que nós vamos usar. E o número 3 é exatamente os exercícios que você vai fazer. Então você também tem que fazer alguma coisa em relação a esses exercícios. Bem, primeiro, determinar a força predominante entre as moléculas abaixo. Então veja, iodo. Iodo é uma substância simples. Se é simples, ela é apolar. Se é apolar, forças de Van der Waals. Ok? Vê como ficou fácil? NH3 é um composto binário com sobra de elétrons, porque o nitrogênio é da família 5. Tem 5 elétrons, usou 3, sobram 2. Sobrou elétrons, polar. Então, é um dipolo, mas é um dipolo forte. Então, pontos de hidrogênio, ligação de hidrogênio. Quando é que você identifica isso? Quando o hidrogênio estiver ligado a FON. Ok? Vamos ver. HBr, um átomo de cada. Se eu tenho um átomo de cada, automaticamente um vai atrair mais do que os outros. Então, é polar. Se é polar, forças de polo. Por que não é ponto de hidrogênio? Porque não está ligado a FON.
tá certo? Aquele caso excepcional é dentro de uma molécula, não vamos considerar. CH4 é um hidrocarboneto. Então você tem duas formas de ver. Primeiro é um hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos são apolares. Segundo, o carbono da família 4A tem 4 elétrons. Usou 4, não sobra nenhum. Então, composto binário, sem sobra de elétrons, forças de Van der Waals. Tá fácil ou não? Bem, vamos lá. HNO3, pontes de hidrogênio. Por quê? Porque é um oxiácido. Nos oxiácidos, o hidrogênio forma hidroxila, formando hidroxila, hidrogênio ligado ao oxigênio. Então é polar, por ter 3 elementos, polar, e por causa disso, ponte de hidrogênio. C6H6 é o benzeno, hidrocarboneto, apolar, forças de Van der Waals. H2SO4, 3 elementos, polar, é um oxiácido, hidrogênio ligado ao oxigênio, ponte de hidrogênio. PCl5, o fósforo é de que família? 5A. Se ele é da 5A, ele tem 5 elétrons, usou 5, não sobra nada. Então, se não sobra, apolar, força de Van der Waals. Ok? Então, note que cada vez fica mais fácil a sua compreensão, o seu estudo. Ok? Então, finalizamos ligações. Foram 3 aulas que estão aí à sua disposição. Você pode rever, você pode ir ao caderno, mas é um assunto que nas 15 questões do Enem vai estar presente. Então vale a pena você reaprender e treinar e exercitar, pegar esses exercícios clássicos que já foram feitos, fazer outra vez, para poder a gente considerar. Bem, na próxima aula, nós vamos começar mais uma vez com a parte de cálculos. Ok? Nós ainda vamos fazer um exercíciozinho aí de ligações. Durante a semana, nas questões Enem e Enem Plus, se vocês tiverem alguma dúvida, mande para mim, que eu posso resolver por escrito, mandar para você, ou então posso resolver na videoaula. Ok? Então, na próxima aula, nós vamos começar gases. É um assunto numérico, um assunto que você estuda em física de uma forma, em química de uma forma mais superficial, mais simples, mas que é um assunto importante. Não esqueçam, para que é que a gente estuda mol e gases? Para usar em estequiometria. Ok? Então a gente vai retomar. Lembrando que a gente está quase, por mais que eu esteja pegando o assunto e dividindo em mais de uma aula, a gente já está acabando esse caderno. Quando acabar, eu envio o capítulo do caderno 2 para vocês. Mas talvez a gente acabe com a volta às aulas. Quem sabe, né? Vamos torcer para isso, vamos torcer para que esse gráfico aí terrível de casos e de mortes do que está acontecendo diminua, ok? Estamos junto com vocês, estamos prontos para preparar vocês para uma grande prova, e esse intercâmbio entre a gente é muito importante, ok? Um beijo bem grande no coração de vocês e um abraço virtual para todos, ok? Tchau, até a próxima.